Amém. Números capítulo 16 diz assim: E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque pois vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Baste-vos, filho de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estais contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares neste deserto, senão que também totalmente te assenhoreais de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Amém? Você pode sentar. Irmãos, mais uma vez nós queremos falar de algo de suma importância. Nós, seres humanos, todos nós somos bem orgulhosos, né? Nós somos orgulhosos. Nós, às vezes, arriscamos a vida por orgulho, né? Para mostrar que somos corajosos, valentes. Arriscamos uma série de coisas para tentarmos solucionar coisas, para que não fique simplesmente no fato de não conseguir resolver. Isso faz parte de um orgulho que Deus colocou em nós e funciona muitas vezes, mas às vezes nós precisamos ter equilíbrio para ver se as coisas realmente são como parecem ser ou como nós queremos fazer. Outra coisa que Deus também colocou em nós é a sede do Deus vivo. Então, por mais que tenhamos orgulho, veemência, impetuosidade, também os ensinos da Escritura nos mostram que podemos buscar a face do Senhor. E a Escritura diz que quem o busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa caminhada. Degraus falsos à nossa frente podem complicar toda a nossa história. E nós, dia a dia, nós temos visto isso e vamos, infelizmente,
continuar vendo isto. Nós vemos aqui uma situação em que o povo está no Egito, cativo, escravizado mesmo. Aquele povo estava escravizado. Estavam com... A vida deles era amassar barro, misturar com palha e fazer tijolo para Faraó construir as suas belas cidades. Eles eram apenas uma mão de obra escrava trabalhando por um prato de comida. Era isso. Ele não tinha um salário, não recebia uma moeda de prata por alguma coisa, ou não recebiam nada, eles apenas recebiam pratos de comida e água. E Faraó, isso deu mesmo abundantemente. Era melão, era cebola, era o que mais imaginasse. Faraó dava mesmo, mas era prato de comida. Eles nunca iam juntar nada, eles nunca iam liderar nada, eles nunca poderiam ser livres realmente para fazer o que quisessem. Estavam sempre encabrestados ali por Faraó. Até os filhos deles, Faraó não mandou matar, para provar que eles eram escravos, não tinham direito nem a ter filho. O que Faraó determinasse, isso era. Alguém no meio deles se levantou para libertá-los? Quem? Ninguém. Cadê os valentes? Não, os valentes só apareceram depois que Moisés já tinha tirado eles do Egito. Aí eles apareceram valentes contra Moisés. Era um monte de gente valente. Quiseram apedrejar Moisés, quiseram apedrejar Arão. Disseram que Moisés não tinha que ser príncipe sobre eles. A última expressão aqui do verso 14 diz, né? Arrancarás os olhos a estes homens. Aqui diz assim, tu vai querer lançar pó aos nossos olhos para que não enxerguemos? Que tu quer se fazer príncipe sobre nós? É isso que dizem as versões mais modernas. Então, mas cadê os valentões quando a lança do Egito estava sobre eles? É isso que acontece muitas vezes na vida de tantas pessoas sobre a face do planeta. Todo mundo é valente, mas quando Golias já está no chão. Enquanto Golias está de pé, ô israelita, tem alguém aí? Estou aqui, ó. Até quando eu vou vir aqui desafiar vocês? Não tinha ninguém. Mas quando Davi pegou a sua funda e derrotou o camarada, Israel só tinha valente. Mas muitas vezes, meu irmão, nós podemos ser valentes, mas existe sempre alguma coisinha que pode não mostrar essa valentia. E essa coisinha tinha em Davi. O que Deus precisava para derrotar Golias não era o braço forte dos guerreiros de Israel, era a atitude de Davi. Você entende que você pode ser mais forte que eu, mas o pastor sou eu. Por quê? Porque Deus não precisa de força nesse púlpito. Você entende que lá na sua empresa, que você administra bem pra caramba, eu não posso ter aquela empresa? Porque lá para administrar é você, e eu não tenho capacidade para aquilo. Ou seja, Deus reparte a cada um segundo a sua própria capacidade, diz a Escritura. Deus chama cada um, o chamado de Deus é perfeito. Quando Ele chama alguém, Ele sabe que aquele alguém tem o que ele precisa. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Deus, quando precisa de alguém para Ele usar, Ele não pega alguma coisa do que Ele vai precisar e joga dentro desse alguém, não. Ele vem guerreando por toda a humanidade para que as pessoas tenham dentro de si o que Ele precise. Então Ele mostra a história. Quando nós entramos para estudar no colégio secular, tem muitas matérias no colégio secular que quem colocou elas lá dentro foi o nosso Deus. Porque vai ser uma maneira dele instigar a nossa sede por justiça. Quem estuda a história de Hitler e não desperta ódio?
pelo aquele assassino apoiado pelo sistema. E quem não vê na história de todas as nações um Hitler? Então não pense, meu irmão, Deus direto, como diz por aí, Deus escreve certo por linhas certas, irmão. Ou seja, é o ditado popular, sabe, meu irmão? Você não pensa que a fome e sede de justiça de uma pessoa é despertada quando ela se depara com o evangelho, não. Ao contrário, o evangelho só é levado a quem tenha fome e sede de justiça. Então veja aqui o nosso texto, mostra que, aqui diz a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Uns camaradas se juntaram lá, juntamente com a congregação deles, era muita gente, só depois a Bíblia aqui no texto vai dizer que se reuniram lá de um determinado grupo, 250 pessoas que se reuniram lá para ir contra Moisés. E eles estão tão valentes, mas não houve essa valentia desde o começo, quando Deus está esperando se levantar alguém com coragem suficiente para ter uma atitude e ir diante de Faraó. Ou você pensa que Deus só agiu porque tinha Moisés? Deus só derrotou Golias porque tinha Davi? Meu irmão, se aparecesse alguém e dissesse o que Davi disse, Davi podia ficar lá no campo. Se aparece qualquer um ali e diz assim, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele vai acabar hoje, o dia dele se encerra hoje, eu vou lá, porque o Deus vivo vai entregar ele nas minhas mãos. Deus diria, Davi, fica aí no campo, porque eu já tenho um guerreiro lá, não precisa você sair daí. Você pensa que se aparecesse um do meio da congregação de Israel, que fizesse uma oração e dissesse assim, eu vou diante de Faraó, porque agora ele vai ter que nos libertar. Você pensa que Deus precisaria de Moisés? Deus precisou de Davi e precisou de Moisés, porque não teve ninguém com a atitude dele. Agora, tinha gente com muito mais força do que Moisés, tinha gente com muito mais força e muito mais habilitado numa espada do que Davi. Só que eles não tiveram o que Davi teve, o que Moisés teve. Então, não pense que os critérios da escolha de Deus são aqueles que nós imaginamos. Uma coisa, nós temos que nos curvar ao que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, por exemplo, diz assim, porque tu, sacerdote, rejeitaste a minha palavra, eu te rejeitarei. Então nós vemos o quê? Uma regra. Quando a Bíblia nos ensina essas regras, aí nós podemos segui-las. Fora isso, não adianta nós querermos seguir as nossas próprias regras. Aqui nós vemos, Deus olhou lá no meio de Israel, não achou ninguém. Foi lá adiante, achou Moisés no deserto. Moisés, vai libertar o meu povo. Eu não. Como que eu vou libertar o povo? Quem sou eu para ir diante de Faraó? Que força eu tenho? Que exército eu tenho? Não, Moisés, mas eu ouvi o clamor do meu povo. Você vai lá libertar o meu povo, mas eu não posso ir de jeito nenhum. Nem falar eu não sei. Moisés, o teu medo de Faraó, eu estou vendo aqui agora, sabe, irmão? O medo que Moisés tinha da situação de Faraó estava relacionado à força, a poderio. Mas o que Deus queria não era nada disso, nem força, nem poderio. Deus queria só uma atitude. E Moisés tinha dentro dele a condição para ter esta atitude. Deus não veio em busca da força de Moisés. Deus não veio em busca da habilidade dele de usar um arco ou uma lança. Porque nós temos dito dia após dia, século após século, que forte é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele é o Senhor dos exércitos, ele tem todo o domínio e todo o poder. Então, eu tenho que andar com Deus e deixar Deus ver o que tem em mim para que ele venha usar.
Às vezes Deus não quer usar a minha valentia, Ele quer usar a minha humildade. É com a minha humildade é que Ele vai conquistar o que Ele bem quiser, porque do Senhor é a força, do Senhor é a terra, do Senhor é o mundo e a sua plenitude, todos os que nele habitam. Então Ele conquista de muitas maneiras. E aqui o que nós vemos? Essa é a nossa questão. Vemos um homem que não tinha as coisas que Deus precisava, mas tinha aquelas que o diabo queria. A inveja, como se diz, as conclusões, esta é a palavra, tinha as conclusões da sua própria cabeça. Repara que ele diz assim, eles se levantaram e se congregaram diante de Moisés, ele diz assim, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés ouviu isto, caiu sobre o seu rosto e falou, enfim, vai conversar com o homem, vai desafiar o homem, que depois vai fugir do desafio, mas não vai adiantar, porque ele já se precipitou. Ele não tinha o que Deus queria, mas ele tinha o que o diabo queria. Olha, a congregação é santa, todo mundo é santo. Você quer ser príncipe, você quer ser rei, você quer governar sobre esse povo, e esta era a verdade. Moisés queria alguma coisa com aquele povo? Moisés não queria nem pisar lá, Moisés não está nem aí para a questão. Ele não queria ir, ele não queria ser príncipe, ele não queria ser governador, ele não queria ser líder daquele povo. Mas esse valentão aqui, que não foi chamado por Deus para nada, nem nunca ousou dizer nada nem para um soldado egípcio, agora porque está vendo a mansidão de Moisés, está se exaltando como um todo, porque está olhando a mansidão de Moisés, só que ele não está vendo a fúria de Deus. Um erro terrível, um erro comum. Ou seja, Moisés, que história é essa tu ser príncipe? Nós também temos direção, a congregação é santa, nós também somos reis aqui dentro, nós somos governadores aqui dentro, e eles em termos até eram líderes a Bíblia vai dizer que eles eram líderes das tribos, eram príncipes, pessoas com destaque, pessoas de renome, vai dizer a Bíblia. Só que confundiram, irmão, e aí é o nosso papo. Você precisa tomar cuidado, você precisa reconhecer o mover de Deus, você precisa entender o que Deus quer de você. Não interessa que a congregação é santa, não interessa que todo mundo tem o Espírito Santo, não interessa que todo mundo tenha sonhos, visões, não interessa que todo mundo conheça as simbologias bíblicas, não interessa que Deus fale com todo mundo, nada disso interessa. Procure saber o que Deus quer, em que Deus quer que você se enquadre, como você vai conduzir a sua vida. Você não pode se conduzir por olhos, você não pode se conduzir por irmãos, por posição de ninguém. Coreia, Datã, Abirã, a congregação toda é santa, tá, mas o que interessa que a congregação toda é santa? Alguém tinha dúvida da posição que Deus deu a Moisés e a Arão, e eles estão ali debatendo, questionando. Irmão, é necessário, senão sabe o que vai restar? O que restou para esses homens? A cova. Quando não se reconhece uma liderança levantada por Deus, vai ser guiado para onde? Se Deus levantou João Batista, quem não atentou para o que ele disse, está frito. Se Deus levantou Jesus, quem não atentou para o que ele disse, está perdido. Deus levantou Paulo, quem não atentou, já era. Deus levantou Pedro, quem não atentou, foi-se. Levantou João, Tiago, levantou Mateus. Quem não atentou, não reconheceu um homem de Deus, pode reconhecer Deus? É isso que nós estamos aqui diante. Moisés
Deus levanta, faz a obra, mas lá no meio do deserto aparece alguém muito esperto, muito valente, muito inteligente, disposto a um monte de coisa, porque vê que Moisés é um homem manso. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso que se viu na terra. Moisés era um cara tranquilão. Devia ser um cara meio bobo, né? Olhando para ele, devia achar ele meio bobo. Sabe por que ele era esse bobo, esse tranquilão? Porque um homem é bobo e tranquilão quando a sua força está no Deus Todo-Poderoso. Ele não precisa demonstrar a força que ele tem para ninguém, porque é Deus quem peleja as suas guerras, quem luta as suas pelejas. Ele não precisa mostrar força. Mas quando se vê o homem pacato, o homem quieto, o homem tranquilo, aparece um monte de valentes, se reuniram lá, queria até apedrejar, vem com um monte de coisa, e pessoas que tinham cargo no meio da congregação, pessoas que tinham cargos. Moisés vai dizer assim: mas é pouco isso que Deus deu para vocês administrar na presença dele, isso é pouco, você ainda quer o sacerdócio? O maior perigo que um homem pode ter é o de querer o sacerdócio. Quem tenta usurpar o sacerdócio está cavando a própria cova. E no inferno, não é nem no cemitério, é na própria cova. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é o que mais nós vemos por aí, pessoas se dizendo líderes evangélicos e colhendo dízimo do povo. Isso é uma maldição que lança direto no inferno. Irmão, aqui então, qual é o nosso tema? O nosso tema é o orgulho versus a direção de Deus. Porque todos nós nos achamos capazes, quando nós vemos alguém aparentemente acima de nós, se nós não dominarmos o nosso ser, nós passamos a nos sentir inferiorizados. Isso é um perigo. Isso é um perigo, e tem crente que é assim, que se sente inferiorizado. Isso é uma coisa muito terrível. Quando eu assumi o ministério aqui, teve crente e até ímpio. Teve um ímpio para mim que disse assim: eu tenho condições de ser um pastor. Eu falei: tem sim, tem sim, assume uma igreja por aí, abre uma igreja. A inveja sobe na vida das pessoas, a inveja tortura o ser das pessoas de uma maneira tão grosseira, tão absurda, que elas saem falando qualquer coisa para tentar se defender do complexo de inferioridade que se estão permitindo acometer-se. E até crente, quando vê posição de um e de outro, quer também falar coisas, quer se destacar, quer se exaltar, quer se demonstrar que não é inferior. No reino de Deus, meu irmão, ninguém é inferior a ninguém, porque no reino de Deus é Deus que põe cada um no seu quadrado. É Deus que põe cada um no seu espaço, e no espaço que Deus puser, ninguém remove. Ninguém tira, ninguém diminui, ninguém denigre, ninguém pode arrancar de nós a glória que Deus puser sobre nós. Não tem como. Então, meu irmão, mas o orgulho do ser humano, essa coisa que mata mais do que câncer. Orgulho, as pessoas não vão para o inferno por causa do câncer, as pessoas vão para o inferno por causa do orgulho. O orgulho mata mais do que câncer. Tem muita gente morrendo de câncer entrando na glória de Deus, mas quem morre com orgulho não tem espaço no reino dos céus. Existe um orgulho no ser humano em que ele não aceita que alguém governe sobre ele, ele não aceita que alguém seja superior a ele. Meu irmão, a Bíblia diz que o reino dos céus é para os humildes. E a Bíblia é muito clara em mostrar que em todo lugar existem pessoas umas sobre as outras, em termos, é claro, mas existem. Aí você vai trabalhar num lugar, você tem que acatar ordens. Gosta de ser um PM? Eu quero ser um PM, fez concurso para PM. Tu vai chegar lá e vai querer dar ordem em quem? Então faz concurso para
vai se candidatar a governador, que aí você vai dar ordem lá dentro da PM. Se você não é governador, se você é um soldado, cabo, sargento, tenente, vai ter que acatar ordens. Foi para o exército, vai ter que acatar ordens. Aí foi para a igreja, vai ter que acatar ordens. Ainda mais na igreja. Porque na igreja você pode ter certeza que por maior cargo que você alcance dentro da igreja, sempre o Todo-Poderoso estará acima de você. Pode alcançar qualquer cargo, nunca vai se comparar a Cristo Jesus, o Senhor, que era, que é e que há de vir. Então, meu irmão, cuidado com o orgulho. Aprenda, tenha humildade para dobrar os joelhos e poder reconhecer as coisas de Deus, os moveres do Espírito Santo. Você já viu que tem gente que entra para a igreja e diz, não, da minha vida cuido eu, então, meu irmão, não entre para a igreja. Porque o conceito da igreja é pastor e ovelhas, e pastor governa ovelhas. Tem gente que não aceita. Não entende, não é que é pastor, eu aqui sou pastor e vou governar a vida de ninguém, não, mas existe uma palavra aqui, existe um mover do Espírito Santo, existe um ministério, ele te arrancou de muitos lugares do lamaçal da podridão e te assentou aí. Se ele fez isso e se alguém considera que ele tenha feito isso, cuidado! Este ministério tem uma direção. Se você tem uma direção diferente desse ministério, não ouses usar o nome deste ministério. A maldição vai te alcançar. Se alguém tem uma direção diferente da minha, funde a sua própria igreja. Não precisa mais me ouvir, porque aqui nós implantamos, dada por Deus, uma visão que não temos condições de sustentá-la. Ele é que nos faz sustentar a cada dia. Eu estou lembrando agora aqui de uma visão. Irmão, realmente as coisas vão apertar por aqui. Os servos realmente de Deus vão permanecer neste lugar. Mas quem não é servo vai pular fora, não vai aguentar. Deus falou que vai apertar as coisas neste lugar. E tem palavras que vão incomodar as pessoas, vai ter gente pulando fora. O fato é, meu irmão, quando Deus nos levanta alguém e abre um ministério e funda uma congregação ou qualquer outro nome que queiram dar por aí, certa vez Deus olhou para Israel e falou assim, Israel é como ovelha que não tem pastor, cada um perdido, eles não sabem o que fazem. E muita gente hoje está por aí dentro das igrejas, mas não reconhece que existe uma liderança espiritual. Não, eu também tenho os meus sonhos. Não, eu também tenho as minhas visões. Não, Deus fala comigo também. Tá bom, eu já vi tudo isso. Coré, Datã, Abirão disseram isso. Miriam disse isso, Arão disse isso, eu sei que todo mundo disse isso, mas em tudo que disseram só vi um líder, aquele que Deus chamou. E o resultado desses é a terra abrindo e tragando todo mundo, saindo fogo do Senhor e consumindo, a lepra pegando no outro, e daí? Não interessa com quem Deus fala, interessa as ordens que Deus deixou. Não interessa com quem Deus fala, interessa os critérios que Ele deixou. Não interessa com quem Deus fala, interessa as regras que Ele deixou. Se eu tenho as minhas próprias opiniões, que eu venho diante de uma igreja ouvir pregação? Se eu já penso do meu jeito, se eu já tenho a minha própria opinião. Algumas coisas, pastor, eu concordo, outras, pastor, eu não concordo. Tá bem, de uma mesma fonte pode jorrar água doce e salgada. Então, meu irmão, cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Não cabem duas direções dentro de uma única igreja.
Porque nós já aprendemos que onde tem duas cabeças existe divisão. Deus neste lugar não dá direção ministerial para ninguém além de mim. Além de mim não tem ninguém dentro da porta para fora, pode, todo mundo pode receber direção, mas da porta para dentro só comigo. Só comigo. Se não passar por mim, não é de Deus. É assim que eu uso aqui. E desafio, hein? Os céus ou o inferno. Porque quando Deus me botou aqui, não me rotulou de palhaço, me rotulou de servo. Então, meu irmão, cuidado com o orgulho besta. Olha quanta gente está caminhando para a cova, meu irmão. Você mesmo é testemunha dos sonhos que você tem tido com um monte de gente que já passou por aqui. Todo mundo já me trouxe sonhos sobre um monte de gente que já passou por aqui. Por quê? Porque são pessoas que são ovelhas que não têm pastor. Ou seja, são ovelhas com capa de pastor de si mesmo. Tem gente que vem para a igreja, mas com ideias totalmente malucas. Eu sonhei, Deus deu uma direção para a minha vida. É mesmo? Quer dizer que Deus agora está dando direção direto, ignorou o púlpito. Deus está dando direção aqui dentro, ignorando o púlpito que Ele levantou, ignorando as lideranças que Ele levantou. É preciso tomar cuidado com essas direções, com esses sonhos, com uma série de coisas que tem acontecendo. Às vezes tem um e outro irmão que chega para mim, pastor, eu recebi uma direção, eu vou usar o meu dízimo da seguinte maneira, já conversei com Deus, o negócio é eu e Deus, eu já resolvi, o meu dízimo vai ser usado da seguinte maneira, tal, porque Deus falou comigo. Tá jóia, irmã, tá bom, vai nessa tua força. Camarada já virou sacerdote. Dízimo só pode ser administrado por sacerdote. A gente prega isso aqui há 13 anos de ministério. E chega um crente infeliz que senta aí fazendo não sei o que, para depois vir dizer que Deus falou com ele que ele vai administrar o próprio dízimo. Só se for no inferno. São ovelhas sem pastor. São gente que não quer saber de nada de liderança, não quer saber de orientação nenhuma, são gente que vem ocupar espaço, são gente que vai nadar e vai morrer mesmo na praia. E quantas vezes Deus tem que repetir a mesma mensagem e não adianta, porque depois do culto amanhã um irmão vai trazer um sonho e vai mostrar que alguém não deu crédito. Continua caminhando para a cova. Quantas pessoas têm um pastor para desabafar, mas quando o pastor abre a boca e dá uma palavra contrária, não, pastor, eu vou orar nada, toma atitude de homem. Orar o quê? Que orar? Será que quando o Espírito Santo fala, ele não dá mais sinal? Mudou agora? Tem que ter atitude mesmo, meu irmão. Está brincando com vida espiritual. Não pode brincar, tem que crescer, porque Deus quer que as tuas mãos sejam estendidas e demônios caiam por terra. Deus quer usar a tua oração para curar os enfermos, expulsar os demônios e glorificar o nome dEle, levantar os pobres coitados da cinza, mas isso não é com brincadeira. Tem que entender as coisas de Deus. Não adianta querer dizer que é líder do seu próprio nariz. Aonde tem pastor, tem ovelha. Ninguém pode governar a sua própria vida. Quando Deus feria os pastores em Israel, Israel virava um caos, porque ninguém era capaz de governar a si mesmo. Está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não vão conseguir caminhar, não vão conseguir a vereda, não vão conseguir enxergar nada. É só ferir o pastor que as ovelhas se dispersam. Se eu tivesse ficado um mês lá dentro daquele presídio,
Quando eu voltasse aqui não tinha mais ninguém, tinha que recomeçar a igreja toda, como eu falei para uma pessoa lá. E se tu ficar preso muito tempo e todas as tuas ovelhas se dispersarem e a igreja fechar? Eu falei para ele assim: quando eu sair daqui, se não tiver mais ninguém na igreja, eu recomeço tudo de novo. Mas tem gente que insiste em governar a sua própria vida. Irmão, faz uma oração na tua casa, diz: Deus me dá a resposta, Deus, eu preciso de resposta, vem aqui, senta no banco, tu vai ver que Deus falará pela minha boca a você. Entenda o mover de Deus. Deus poderia ter chegado e, sei lá, mandado os anjos para pregar o evangelho, não quis fazer isso. Deus tinha uma mensagem para entregar. A Bíblia diz que Anás e Caifás eram o quê? Sumos sacerdotes. Mas não adiantava ninguém ir àqueles sumos sacerdotes, porque a Bíblia diz que a palavra foi dada a João Batista lá no deserto. Então quem fosse para a sinagoga, quem fosse atrás de Anás e Caifás para a leitura do pergaminho, para ouvir as coisas de Deus, ficaria num deserto. Mas quem queria um manancial de águas vivas tinha que ir para o deserto, onde não tinha pergaminho, não tinha leitura bíblica, mas tinha templo do Espírito Santo para falar. Mas tem gente que não entende o orgulho. Deus fala comigo também aqui dentro, então está falando por esse púlpito. Se está aqui dentro e Deus está falando, é por esse púlpito. Teve uma pessoa aqui em nosso meio que infelizmente já se encontra desviada, que em todo culto tinha um monte de visão individual. Resultado? Caiu no mundo. Caiu no mundo. Visões que se comparavam a mim. Que loucura, para eu chegar aqui a estrada foi muito longa. Pastor, eu tive uma visão que eu via você assim, assim, assim. Ah, e depois, pastor, era eu fazia a mesma coisa que você. É mesmo? Eu não nasci com irmãos gêmeos. Pelo menos minha mãe nunca me disse que eu tinha um gêmeo por aí. Então, meu irmão, cuidado com o orgulho, a soberbia, sabe? Uma vez um pastor, usado por Deus, tinha uma irmã num desespero, e já tinha corrido tudo para resolver um problema dela, era um problema de pensão, que ela tinha direito, mas ela não tinha documento, ela estava desesperada. E ela foi lá no gabinete do pastor, o pastor atendeu ela assim, ainda na porta. Pastor, eu queria entrar, queria que o pastor orasse por mim, para ver se Deus resolve a minha situação, pastor. Eu já estou desesperada, meus filhos é que estão ajudando em casa, não consigo resolver o problema da minha pensão. Aí o pastor foi para ela e falou assim: irmã, vai em tal lugar e procura a dona Terezinha lá. Aí ela falou assim: pastor, dona Terezinha? O senhor conhece Dona Terezinha em tal lugar? Aí ele falou: não conheço não, mas vai lá e procura ela. O pastor nunca entrou nem no tal lugar, o pastor nunca sequer viu nenhuma Dona Terezinha, não sabia de nada. É prédio do governo, é coisa do governo que trata de pensão, INSS, essas coisas todas. Pois a mulher foi em tal lugar, procurou: quem é a Dona Terezinha? Achou a Dona Terezinha, contou a situação para ela. A Dona Terezinha ajudou aquela mulher de uma maneira impressionante e com poucos dias a pensão dela já estava resolvida. Isso se chama, sabe o que, meu irmão? Liderança levantada por Deus. Isso se chama, a respeito dessa mulher que foi lá, respeito a uma liderança, entendimento de onde vem a vitória. Mas tem gente que tem orgulho, que certos assuntos nem traz para nós orarmos. É orgulho e não vê a vitória.
Já teve casos aqui dentro desta igreja, muito fácil, em que o Espírito Santo mostrou assim, se tivesse vindo aqui já teríamos resolvido. E as pessoas foram se arrastando, e passou o tempo da vitória e não viram solução, perderam a bênção. Por quê? Porque todo mundo tem aquele orgulho de dizer, na minha vida mando eu, pois eu digo, na minha não, na minha vida manda aqueles que Deus levantar para orientar a minha vida. Agora, isso é um entendimento precioso. Nós precisamos deixar o orgulho de lado e ver que tipo de direção Deus está dando. Jesus levantou 12 apóstolos, homens cheios do Espírito, cheios da palavra. Para quê? Só estou querendo, irmão, esclarecer, né? Para tomarmos cuidado com direção individual. Né? Uma vez, infelizmente, teve um caso aqui dentro da igreja, uma discussão em que a pessoa virou para mim e falou assim, não, porque eu recebi essa direção. Estava acontecendo um tumulto dentro da igreja. E a pessoa disse, eu recebi essa direção. Eu falei, mas aqui dentro? Receber direção aqui dentro? Não, direção para fazer alguma coisa aqui dentro tem que passar por mim. Se não passar por mim, não é direção. Todo mundo pode receber direção para tocar a sua vida da porta para fora. Mas quando se trata de coisas dentro da igreja, a direção tem que vir a mim. Se não vier a mim, eu não reconheço elas. Então, meu irmão, para nós concluirmos, lá no verso 10, diz assim, e te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda, também procurais o sacerdócio, quer dizer, é o fato de querer ser acima daquilo que Deus determinou, porque esse homem tinha uma posição, pelo que tu e toda a tua congregação, congregados, estás contra o Senhor e Arão. Quem é ele que murmurais contra ele? Moisés enviou a chamada a Datã, Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Ora, quando as coisas começam a pegar fogo, né, a encrespar, como se diz por aí as pessoas fogem da luta. Aí as pessoas reconhecem que deu zebra, quando as coisas já não estão dando certo. Mas, irmão, antes que as coisas possam não estar dando certo, tenha a humildade de buscar a face do Senhor, reconhecer os moveres do Espírito Santo, antes que você fira os seus pés, antes que seja necessário procurar uma placa de retorno. Essa caminhada ela é complicadíssima, eita coisa difícil essa caminhada cristã, mas nesse lugar nós não podemos negar que Deus nos tem orientado. Aqui nesse lugar você não é uma fonte de exploração. Aqui nesse lugar você não é oprimido com papel de dízimo, com envelope para botar o seu nome. Eu lido com todo mundo, eu não sei quem dá dízimo, quem deixou de dar, isso não é problema meu. Ninguém pode dizer que foi maltratado por mim por não dar dízimo nesse lugar, porque eu não sei quem dá dízimo, nem quem deixou de dar. Ninguém pode pensar que vai ser exaltado por mim, porque deu muito dízimo ou pouco dízimo. Não vai, porque eu não sei quem dá dízimo, nem quem dá muito, nem quem dá pouco. Então, meu irmão, analisa bem a sua vida, com todo carinho, para que os seus passos não seja preciso voltar atrás. Porque quando volta atrás, meu irmão, eu te garanto, nada mais é como deveria ser. Nada mais é como deveria ser, não é mesmo? Pode se arrepender, botar a boca no pó, chorar lágrimas de sangue, nunca mais as coisas serão como deveriam ser. Nós temos exemplos. Davi não chorou, Davi não pranteou e as coisas voltaram a ser como antes? Não voltaram, nada mais volta a ser como era antes. Paulo voltou a ser como antes? Não voltou, nunca mais volta. Quando é necessário pegarmos uma placa de retorno, a estrada se torna outra. Isso acontece até no mundo natural. Pegou retorno,
A estrada é outra, meu amigo. Até você se enquadrar de novo é complicado demais. Então, meu irmão, atente para isso e assim a gente vai concluir. Pegue o seu orgulho, pegue a sua vaidade, essas palavras que tem por aí, eu sou dono do meu nariz, diga, não, eu não sou mais dono do meu nariz, Jesus é o dono do meu nariz, entendeu? Essas coisas tipo, da minha vida cuido eu, não diga mais isso, não ofenda mais Deus com uma expressão dessa, da minha vida cuido eu, não, da minha vida cuida Deus, o meu Deus. Entendeu? E como Deus vai cuidar? Não ache que Ele tenha que cuidar da sua vida da maneira que você pensa. Deixa Ele cuidar da sua vida da maneira que Ele pensa. Deixa Ele fazer como fez com José, joga lá na cova, joga lá na prisão, joga como escravo, joga como servo, leva chicotada, mas no final das contas todos viram que verdadeiramente Deus cuidou da vida de José, por caminhos que nenhum de nós ousaria traçar. Então, orgulho de lado, e vamos deixar que Deus dirija as nossas vidas. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.